é o texto que o Senhor colocou ao meu coração como pano de fundo para aquilo que o Espírito Santo quer ministrar aos nossos corações nessa tarde. Diz a palavra de Deus: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos nessa tarde, porque a tua palavra foi aberta, foi lida, e como sempre que ela venha gerar vida aos nossos corações. A tua palavra tem este poder, ó Pai, poder de vivificar, poder, ó Deus, de trazer alívio, de trazer consolo, proteção, conforto, de trazer, ó Deus, segurança, de nos colocar de pé. A tua palavra tem poder, ó Deus, de nos animar, de vivificar as nossas vidas, de nos encorajar, de acrescentar fé aos nossos corações, de trazer existência a coisas que não existem. Por isso nós te louvamos, Senhor, por este tempo na tua presença. Que teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, aqueles que aqui estão e aqueles que estão nos assistindo. Que a palavra do Senhor, ó Deus, possa frutificar também no coração daqueles que assistirão esta mensagem gravada. Que o Senhor possa ministrar no mais profundo do coração, ó Pai, de modo, ó Deus, que tudo aquilo que tem impedido os teus filhos, ó Deus, de desfrutarem da vida, caia por terra, e que haja vida em meio ao luto. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Você crê nisso? Nessa tarde nós queremos, nesses minutos, falar sobre vida em meio ao luto. Parece contraditório falar de vida em meio ao luto, mas para nós que cremos no Senhor Jesus como o único suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, nós cremos na vida, mesmo em meio ao luto. Essa mensagem que o Senhor coloca no nosso coração e ministra a nós nessa tarde, é uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança, uma mensagem para gerar em seu e em meu coração paz. É uma mensagem de reflexão e de fé. A morte, ela faz parte da vida, meu irmão. A morte, ela faz parte da vida, minha irmã. Inevitavelmente ela chega para todos. Alguns estudiosos, teólogos, algumas pessoas costumam dizer que a morte é a equidade da humanidade. Ou seja, independente de quem sejamos, ou independente do que façamos, independente das nossas diferenças, a morte chega para todos. Ela iguala maior e menor, grande e pequeno, altos e baixos, ricos e pobres. A morte, ela iguala todos na mesma condição de seres humanos, limitados, falhos e dependentes do amor e da presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ninguém quer experimentar a morte. Eu ministrei alguns dias atrás aqui sobre o fato de existir uma senha invisível. O pastor Zé Roberto acrescentou dizendo que ela é intransferível. Quando ela é chamada, quando ela é soada, quando ela é cantada, esta senha que nós não sabemos, chegou a nossa hora. Ninguém quer experimentar a morte, mesmo sabendo que ela é certa nas nossas vidas. Algumas pessoas costumam dizer que existe uma única certeza na vida, e a única certeza na vida que existe é a morte. Todos nós passaremos por ela. E nesse dia em que muitos estão lembrando dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus parentes, e não só hoje, mas talvez essa dor, esta saudade já aperta no teu peito, há dias, há semanas, há meses, há anos. Talvez isso ainda cause em você um profundo pesar e desespero, nesse tempo de profunda tristeza, dor que nós temos passado, como eu já disse aqui, de pandemia, de enfermidade, que tem assolado não só a nossa cidade, mas o Brasil e o mundo, em que muitas pessoas partiram recentemente, em que muitos adormeceram recentemente antes que nós quiséssemos. E talvez você está convivendo todos os dias com essa dor. Dor essa que eu já passei, a minha família já passou, e provavelmente você que está nos assistindo, você que está aqui já tenha passado. A dor do luto, ela é inevitável e provavelmente todo mundo já experimentou. Há cerca de quase 11 anos atrás eu perdi meu pai. Eu ainda tinha 20, 21 anos de idade, era um garoto,
né? E perdi o meu pai, tive que mudar o meu modo de pensar, a minha vida da noite para o dia, assumir responsabilidades que talvez não me eram cabíveis naquele tempo, mas que o Espírito Santo me deu graça para que eu pudesse conduzir a minha mãe, o meu irmão, a minha família, a situação que permeia um luto. Recentemente, dia 9 de setembro deste ano, eu perdi meu avô, e tantos outros, perdi já antes do meu pai, um pouco antes do meu pai, havia perdido o meu avô materno. Recentemente, por conta da Covid, minha esposa, a família da minha esposa perdeu 2 tios, um em São José dos Campos, um em Blumenau, por conta da Covid. Porque o luto, ele passa na vida de todo mundo. O luto, ele faz parte da vida. Mas nós não estamos sozinhos nesse momento de dor. Nós não estamos sozinhos nesse momento de adversidade. Nós não estamos sozinhos nesse momento de luto. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3 e versículo 4 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Aqui Paulo está dizendo que Ele é Deus de toda consolação. Deus nos consola por completo. Que nos consola, o versículo continua dizendo, em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulação. No momento de grande aflição e luta, adversidade e luto que nós passamos, nós temos uma certeza: o Espírito Santo de Deus, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação, Ele nos consola, a fim de que, sentindo o seu consolo, o seu abraço, o seu amor, o seu cuidado, nós possamos ser consoladores daqueles que choram também. A Bíblia diz que nós precisamos sorrir com os que sorriem, mas precisamos chorar com os que choram. Existem momentos da vida que são choros, existem momentos da vida que são tristezas, e nós que muitas vezes passamos por esses momentos, talvez não estejamos passando por ele hoje, nós somos aqueles que um dia fomos consolados pelo Espírito Santo de Deus, para que pudéssemos consolar outros. Eu não estou aqui falando para você que está aqui, que está em casa, sem saber o que é o luto, porque o luto já passou por diversas vezes na minha casa, mas o Espírito Santo de Deus consolou a minha vida. O Senhor proporcionou pessoas, amigos, parentes, familiares, homens, mulheres de Deus, que foram instrumentos do Senhor para me consolar, porque o Senhor não nos deixa sozinhos nesse momento. E hoje posso estar aqui falando com vocês, talvez ser um instrumento de Deus na tua vida, para consolar você, para ser um instrumento de Deus, para trazer alento ao seu coração, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz conosco. E quando nós passamos pela dor do luto, quando nós passamos pela dor da morte, inevitavelmente nós choramos, e é normal chorar, é normal sofrer, é normal sentir saudade, é normal, meu irmão. Tudo isso faz parte do tempo, do processo, da fase do luto. Mas nós precisamos entender, compreender e vivenciar algumas coisas que a palavra de Deus nos traz, que nos proporciona sermos consolados pelo Espírito Santo de Deus, no momento de luto, no momento de adversidade, no momento de dor, no momento da falta, no momento da perca, no momento em que nós retornamos para casa, e aquela pessoa que nós tanto amamos, não vai estar lá, no momento em que nós pegamos nas suas coisas, no momento em que nós presenciamos, vivenciamos algo, e lembramos que aquela pessoa gostava disso, daquilo. Existem algumas coisas na palavra de Deus que nos ensinam a passar por essa fase da nossa vida, a compreender essa fase das nossas vidas, e traz conforto e paz para o nosso coração no momento do luto. A primeira coisa que nós aprendemos, Evangelho de Lucas capítulo 12, versículo 22 ao 26, você não precisa abrir, diz assim: dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, não se preocupe quanto ao que comer, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, o corpo mais do que as roupas.
Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Primeira coisa que nós aprendemos: nem tudo está no nosso controle. Nem tudo está no nosso controle. E a morte faz parte do rol das coisas que não estão no nosso controle. Ela simplesmente chega, ela simplesmente acontece, porque ela está não no meu e no seu controle, mas no controle daquele que é Senhor sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas. É interessante que no final desse versículo Jesus está dizendo: vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, olha o que Jesus está dizendo, podem acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por mais ansioso, preocupado que você seja ou esteja no dia de hoje, nada disso pode acrescentar uma hora à sua vida. Mas eu gosto do restante do versículo, que Jesus diz: visto que vocês não podem fazer uma coisa tão pequena. Jesus está dizendo que acrescentar uma hora ao nosso dia é algo pequeno, diante do teu poderio, e nós não podemos fazer isso. Por quê? Porque existem coisas que não estão no nosso controle, nem tudo está no nosso controle, e quando nós entendemos isso, nós aceitamos com um pouco mais de facilidade aquilo que Deus está fazendo, porque nós não entendemos os planos de Deus, mas nós os aceitamos pela fé. Nós cremos porque sabemos que Ele tem amor e cuidado de nós, e que independente daquilo que estamos vivendo, existe um plano maior de Deus para as nossas vidas, porque os pensamentos dele são de bem e são de paz, para nos dar um futuro e nos dar uma esperança. Então a morte, ela faz parte do processo da vida, e nós precisamos entender e aceitar que não está no nosso controle, que eu não posso ficar preso àquilo que eu não consigo controlar e dominar. E muitas pessoas não avançam porque não se perdoam, muitas pessoas não crescem, não continuam a vida porque ficam presos àquilo que elas não podem mais fazer nada. Mas precisa entender que nem tudo está no seu controle. Você precisa perdoar, você precisa aceitar, você precisa seguir. A Bíblia diz que quando o filho de Davi morreu, ele se levantou, ele se limpou, ele se trocou, ele se banhou, ele se arrumou, ele foi para a casa do Senhor, ele adorou a Deus, ele comeu. Quando eu entendo que existe um plano maior na minha vida, na minha casa, na minha família, naqueles que partiram, quando eu entendo que eu não estou no controle de tudo, mas que existe um Senhor que é maior, infinitamente maior do que os meus pensamentos e as minhas vontades, quando eu entendo isso, eu entrego ao controle daquele que tem o poder e o cuidado de todas as coisas. Segunda coisa que nós aprendemos, antes de falar da segunda coisa, eu quero acrescentar algo. Por isso, meu irmão, aproveite o hoje. Aproveite quem ficou. Aproveite os que ainda estão com você, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Se nós não temos o controle da morte, não adianta nós ficarmos ansiosos. Sabe por quê, meu irmão? Porque a ansiedade em relação ao futuro, a preocupação, o peso em relação ao passado, nos impossibilita de viver o presente. E os dias atuais chamam presente porque é uma dádiva que Deus está te concedendo, para viver com aqueles que você ama hoje, para experimentar o novo de Deus hoje, para perdoar hoje, antes que seja tarde, antes que você não tenha mais o que fazer em relação a essa pessoa. Então ame enquanto há tempo de amar, abrace enquanto há tempo de abraçar, queira estar junto enquanto há tempo de estar junto.
Viva com quem você ama enquanto há tempo de você viver. Perdoe teu pai, perdoe tua mãe, perdoa tua esposa, perdoa teu esposo, teu filho, teu amigo, perdoa quem tiver que perdoar, para que você possa viver o hoje em paz, feliz, com quem ainda está aqui. Porque quando partir, Salmo 146 diz que não há mais planos para os que partiram, não há mais o que ser feito com os que partiram, não há mais ligação entre a terra e aqueles que foram. Então aproveite hoje, experimente hoje, a cada um daqueles que Deus tem proporcionado estar do seu lado. Ame hoje, porque nós não temos o controle de tudo, principalmente da morte. Segunda coisa que nós aprendemos, Filipenses capítulo 4, versículo 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos, existe uma paz em meio ao caos. A palavra fala que a paz de Jesus não é uma paz que o mundo dá, não é uma paz que é suprida com coisas, com dinheiro, com condições, com status, com prazeres. É uma paz que excede todo entendimento. Pastor Rodolfo, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que mesmo que nós não estejamos entendendo nada, existe uma paz que acalma o nosso coração e acalma a nossa mente em Cristo Jesus. Porque se nós entendemos que nós não estamos no controle de tudo, que existe um Deus que está no controle acima de nós e acima de todas as coisas, nós podemos ficar em paz, porque independente das lutas, nós temos a certeza que Ele está conosco. Ele diz no seu evangelho, no evangelho de Lucas, melhor dizendo, que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não estaria conosco só nos dias de vida, só nos dias de alegria, só nos dias de saúde, só nos dias com dinheiro. Ele estaria conosco no luto, Ele estaria conosco na tristeza, Ele estaria conosco nas enfermidades, Ele estaria conosco nas adversidades, todos os dias, até a consumação do século. E essa paz enche a nossa mente, enche o nosso coração, de modo que mesmo que eu esteja passando por um período de luto, mesmo que eu esteja passando por um momento de dor, eu sei que existe um Senhor que está cuidando e me trazendo essa paz. A saudade vai existir, meu irmão. O choro talvez não vai ser tão corriqueiro, mas às vezes vai acontecer. A lembrança, o sentimento. Você pode até pedir ajuda para amigos, você pode até pedir ajuda para parentes, familiares. Nesse momento de dor, você pode até procurar ajuda médica, psicólogo. Inclusive eu sou psicoterapeuta, então eu sei que pode ser ajudado, a medicina ajuda. Mas eu estou dizendo para você o seguinte, que existe um Senhor, o meu Senhor e o teu Senhor Jesus Cristo, que pode nos dar paz e consolo por completo. A paz e o consolo que talvez nenhum dos seus amigos, nenhum dos seus familiares, nenhum médico vai te dar. A presença de Jesus, ela te dá. Uma paz que excede todo entendimento. Existe paz, meu irmão, em meio à guerra, em meio ao caos, em meio ao luto, em meio às adversidades. A Bíblia conta uma história, que os discípulos de Jesus, depois de sua morte, estavam trancados. Era um momento de luto. E é interessante que eles estavam vivendo um momento de luto que eles não precisariam viver, porque eles sabiam que Jesus haveria de morrer, mas ressuscitaria, e mesmo assim eles estão passando por um momento de luto. E junto com o luto, eles estão vivendo um mesclado de luto e medo, porque eles estão tristes pelo luto, mas eles estão com medo de serem os próximos, de serem pegos, de serem ali aprisionados, julgados, sentenciados à morte, como foi Jesus. Então eles estão trancados numa casa. A Bíblia diz que nesta casa trancada, Jesus aparece no meio deles, e Jesus diz para eles assim: a paz seja com vocês. Mesmo no momento de luta, mesmo no momento de adversidade,
mesmo no momento de medo, mesmo no momento de luto, Jesus apareceu no meio deles, para dizer: a paz seja convosco. Eu não sei o tamanho da sua luta, do seu luto, da sua dor no dia de hoje, mas eu quero dizer para você: Jesus está com você, Jesus se faz presente na tua vida, e Ele diz para você: a paz seja com você. Terceira e última coisa que nós aprendemos, João capítulo 16, versículo 22, diz assim: assim acontece com vocês, agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Terceira e última coisa que nós aprendemos: existe uma esperança para aqueles que creem. Aleluia! Existe uma esperança, meu irmão, para você que crê, porque Jesus está dizendo que por mais que essa hora seja de tristeza, nós o veremos novamente, nos alegraremos, e ninguém tomará de nós essa alegria. Meu irmão, a morte não é o fim para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não acaba na morte, não acaba no túmulo, não acaba no sepulcro, não acaba na lápide, não acaba para quem crê em Cristo Jesus. Existe uma esperança de vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele está dizendo no Evangelho de João capítulo 11, como nós iniciamos: Ele é a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E nós que ainda estamos vivos, se cremos, não morreremos eternamente. Nós podemos apagar aqui, fechar os nossos olhos aqui, dormir aqui, mas eternamente nós viveremos, porque o nosso Senhor é caminho, verdade e vida. Ele veio para que tenhamos vida, e vida em abundância. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Eu creio nisso. Você crê nisso, meu irmão? Você que nos assiste crê nisso? Essa é uma certeza que nós precisamos ter. Vida em meio ao luto. Jesus é poderoso para transformar todo choro em riso, toda lágrima, todo planto. Ele é poderoso para transformar em alegria, em tempos de bonança e de felicidade. Algo que eu escrevi aqui, eu quero ler para você. Eu coloco aqui: a nossa carne, ela é limitada e fadada a voltar ao pó da terra. Mas aqueles que entregaram a sua vida a Cristo passarão da morte para a vida eterna. A morte é o fechamento de um ciclo natural. Mas quem entregou a sua vida a Cristo não vive apenas uma vida natural, vive uma vida sobrenatural. A morte não é capaz de detê-lo, pois Jesus venceu a morte e nos libertou das suas cadeias. Nosso corpo pode perecer, mas o nosso espírito volta ao Criador, que nos dá um corpo imperecível. Em Cristo a morte passa a ser apenas uma vírgula, e não mais um ponto final. Jesus ressuscitou dos mortos, vive eternamente, e um dia estaremos com Ele, glorificando o Pai, e gozando da vida eterna nos céus. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia! Nós precisamos entender, irmãos, que essa salvação, ela só existe em Cristo Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12, vai nos ensinar isso. E que mediante essa fé que é gerada pela palavra de Deus, nós somos justificados porque cremos em Jesus e Ele nos justifica. Romanos capítulo 5, versículo 11. E aí então nós compreendemos que Jesus é o caminho. Não existe outra direção para a minha vida e para a tua vida que não seja Jesus, porque Ele é o único caminho. Ele não é um dos caminhos, Ele é o único caminho. Ele é a verdade, ou seja, Ele é uma certeza absoluta em tempos de palavras relativas e vazias. Mesmo num tempo de palavras relativas e vazias, Ele permanece sendo verdade absoluta, e Ele é a vida, ou seja, nele há uma esperança de vida eterna. Por isso, meu irmão, nesse tempo de luto, nesse tempo de adversidade, nesse tempo de dor, de morte, o chorar, o sofrer, a saudade fazem parte, mas nós precisamos crer que nem tudo está no nosso controle. Por isso nós vivemos o dia de hoje
como um presente dado por Deus. Nós entendemos que existe paz em meio ao caos, e eu recebo essa paz que tem nome: Jesus Cristo, Filho de Deus, Filho do Deus vivo. E eu creio, com toda a fé que há no meu coração, e eu sei que você crê também, que há uma esperança para aqueles que creem em Cristo Jesus, que não termina aqui, mas continua para a vida eterna. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, enquanto a Rebeca chega, diz assim: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa feita por mãos humanas, não feitas por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso nesse tabernáculo gememos, desejamos muito ser revestidos da nossa habitação espiritual. Paulo está dizendo aqui que por mais que eu e você estejamos num tempo em que o nosso corpo, esta casa, pode se deteriorar, pode ser desfeita, e temos para com Deus uma casa, um edifício, aquilo que Jesus disse aos discípulos em João capítulo 14, que Ele iria preparar lugar, e Ele voltaria para nos buscar quando este lugar estivesse pronto. Ele disse para os discípulos: não fiquem preocupados, não turbe o vosso coração, não fiquem preocupados diante da situação, porque eu preciso ir, e quando eu for eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar eu vou voltar. Sabe por quê? Porque mesmo que esse corpo de vocês se desfaça, vocês terão para com Deus um edifício, uma casa não feitas por mãos humanas, mas uma casa eterna nos céus. E nesse tempo nós podemos até gemer, mas desejando muito ser revestidos da habitação espiritual, celestial. E aí Apocalipse capítulo 21, versículo 1 vai encerrar dizendo para mim e para você: e João então viu um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. João diz: eu vi a cidade santa, aleluia, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada para uma noiva adornada, para o seu marido, para o seu noivo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá, eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o teu Deus. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque já as antigas coisas passaram, aleluia. Não haverá, meu irmão, aquilo que nós vivemos aqui, aquilo que nós sofremos aqui, aquilo que nós passamos aqui, tem prazo de validade. Aquilo que está doendo hoje, aquilo que está te fazendo chorar hoje, aquilo que está te entristecendo hoje, tem prazo de validade, meu irmão. Aquilo que, como Paulo disse aqui, te faz gemer hoje, tem prazo de validade, porque João viu a cidade santa, e quando nós ali estivermos, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, porque já essas coisas foram passadas, tudo se faz novo em Cristo, meu irmão. Aleluia. Que nesse momento de adoração você possa refletir, chorar aos pés de Jesus, que você possa falar com Ele nesta hora, e nós estaremos orando e encerrando nesta tarde. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Creia nisso, creia nisso nessa tarde. Tristeza e dor, Declare. nunca mais.
estás. Existe algo maior preparando para você, meu irmão. Ali tudo é vida, ali tudo é paz. Não se entregue à dor, não se entregue à depressão, não se entregue ao desespero, à tristeza nessa tarde. Tristeza e dor. Tudo isso vai passar, meu irmão. Jesus morreu por você. Jesus morreu pela tua casa. Verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Ouça isso e creia. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor, Creia nisso nessa tarde. nunca mais, Lá não haverá, meu irmão. nunca mais. Deseja o céu a partir de hoje. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Além do rio azul. Aleluia. Louvado seja o Senhor, Pai, porque tudo isso está preparado para aqueles que em Ti creem. Obrigado, Senhor, porque não termina aqui. Obrigado, Senhor, porque mesmo que o nosso corpo se desfaleça, mesmo, Senhor Jesus, que o nosso corpo se desfaça, mesmo que haja dor, que haja choro, é por um bocado de tempo aqui nessa terra, porque existe algo do Senhor preparado para nós, existe algo maior e melhor preparado para aqueles que nele confiam, para aqueles que em Ti confiam, Senhor. Ah, Senhor, e lá não haverá mais dor, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais medo, lá não haverá mais ansiedade, lá não haverá mais depressão. Ah, porque já as primeiras coisas são passadas, tudo se faz novo. Senhor, obrigado, porque ainda há uma esperança em Ti,
Obrigado, Senhor Jesus, porque mesmo no tempo de caos, como estamos vivendo hoje, mesmo no tempo de luta, no luto, como nós estamos vivendo hoje, nós temos uma paz que excede o nosso entendimento, e nós entregamos tudo diante do Senhor. Nós entregamos os nossos anseios, o nosso choro, as nossas lágrimas, o nosso medo, a nossa saudade, a nossa tristeza, a nossa dor, a nossa aflição, nós entregamos diante do Senhor, Pai, porque nós sabemos que em Ti, nós temos uma paz que o mundo não pode nos dar, porque em Ti nós temos uma esperança que dinheiro nenhum compra. Senhor Jesus, obrigado pelo bálsamo da Tua palavra nessa tarde. Que Teu Espírito Santo possa gerar vida nesse coração, no coração do meu irmão, da minha irmã que está conosco, que nos assiste, que precisava, Senhor, deste abraço do Teu Espírito Santo nesta manhã, nesta tarde, que precisava, Senhor, de uma palavra de ânimo, que precisava, Senhor Jesus, sentir a presença de Jesus como talvez nunca tenha sentido, ou que há muito tempo não sentia, porque a Tua palavra ela é fiel e ela nos diz que o Senhor está conosco. O Senhor então está conosco. Aleluia. Obrigado, Jesus. Eu quero te fazer um convite, você que está aqui, você que está em casa, para pôr a mão no teu coração e dizer comigo: Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque eu entendo que não termina aqui, obrigado porque eu sei que existe um novo do Senhor, uma casa preparada para mim. E porque eu creio, eu tenho paz. E porque eu creio, eu tenho paz em meio ao caos. Porque eu creio, eu tenho uma esperança, não nas mãos de homens, mas uma esperança viva do próprio Senhor Jesus, que voltará para nos buscar. Por isso eu entrego a minha vida ao Senhor por completo nesta tarde. Eu Te aceito e reconheço como meu único e suficiente Salvador, e Te agradeço, Senhor, pelo bálsamo da Tua palavra. Tomo posse do meu milagre, da vida eterna em Cristo Jesus, e adoro com ações de graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E você que orou e creu e tomou posse dessa palavra, que está aqui, que está em casa, aplauda Ele e glorifique, porque Ele é digno de toda adoração. Aleluia. Adore a Ele mais uns minutos. Nós vamos encerrar. Fecharão. A cidade é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos Te agradecer, você que veio, que esteve conosco, você que nos assistiu aí da tua casa, do teu trabalho, de onde quer que você esteja. Você que nos assistiu, fica o convite para estar conosco, quarta-feira às 20 horas, domingo às 10 da manhã ou às 18 horas, você escolhe um dos horários, e você é o nosso convidado especial. Mais do que isso, você é convidado especial do Pai, porque a casa é de Deus,
e você é bem-vindo na casa do Pai. Nós queremos te receber, queremos te conhecer, queremos que você esteja conosco, que você dê o testemunho daquilo que Deus falou no teu coração e que você seja abençoado. Aqueles que trabalharam, obrigado Wellington, pela iniciativa do trabalho, do projeto. O Wellington, que é líder de missões, aquele que abriu aqui o nosso culto. Obrigado ao Oséias, que transmitiu, fez esse culto chegar até a tua casa. A Rebeca, que cantou, está aprendendo comigo, está cantando muito. Aleluia, aleluia, bênção Deus. Essa menina é bênção mesmo. Obrigado Osmar, obrigado Lucas, que ficaram na recepção. Regina, que chegou. Agradecer ao nosso pastor José Roberto, que não pôde, por um compromisso pessoal em particular, estar conosco aqui, mas falou comigo antes de estar aqui, estava na intercessão por nós e certamente está nos assistindo. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, tua família divina, a Sara, Carol, Jackson. Dá um abraço aí no pastor Adalberto, toda a família. Obrigado pela confiança, pelo apoio, obrigado pelas intercessões. Pastor Zé Roberto, que é o pastor titular desta igreja, e eu, pastor auxiliar, pastor Rodolfo David, agradeço a você que esteve conosco, agradeço aos que chegaram, a todos que trabalharam em nome da igreja de Nazareno. Nós te agradecemos, abençoamos a tua vida e esperamos que você volte, que você esteja conosco para a glória e louvor do nome do Senhor. Estenda a tua mão. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos nessa tarde por tudo aquilo que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, porque a obra é do Senhor, o trabalhar é do Senhor, ó Pai. A semente nós jogamos, mas o Senhor, ó Deus, é quem dá o fruto. É o Senhor, ó Deus, quem faz o milagre. Não é por força e nem por violência, mas por intermédio do Teu Espírito Santo, que já está trabalhando nos nossos corações. Que o amor do Senhor esteja sobre nós, que a graça do Senhor Jesus seja com as nossas vidas, e que a comunhão e consolação do Espírito Santo com cada um de nós, com a nossa casa, com a nossa família, hoje para todos sempre. E você que crê e recebe, diga bem forte amém. Deus abençoe tua vida e vá debaixo da paz. Deus te abençoe.